hoje a gente veio aqui falar um pouco sobre os melhores momentos para a enfermagem no CIOP 2020. Eu sou enfermeira, sou formada em oncologia pediátrica, especialização em oncologia pediátrica, e atualmente eu trabalho no Hospital Samaritano de Gianópolis como enfermeira especialista. Não tenho conflitos de interesse. E o que a gente esperava do Congresso nesse ano? Então, primeiro, em janeiro, a gente teve a Organização Mundial decretou 2020 como o ano da enfermagem. Então, eles te trouxeram como o ano da enfermagem, porque eles falaram que a gente tem que reconhecer o trabalho dessa categoria e, além disso, investir mais nessa categoria e dar mais condições de trabalho, mais condições de aprendizagem. Nesse mesmo ano, a gente teve em março, a Organização Mundial também decretou pandemia por coronavírus. Então, a gente sabia que esses dois assuntos iam vir à tona em todos os eventos científicos. E aí não foi diferente. Então, a gente teve 4 dias de evento, sendo que dentro desses 4 dias tiveram 22 sessões da enfermagem, sendo que uma sessão era sobre Covid e tiveram outros trabalhos, apresentações orais de Covid. No geral, a grande importância foi a experiência ao redor do mundo todo, porque como foi um ganho a gente poder fazer agora eventos totalmente online, porque o mundo inteiro pode participar com maior facilidade. E aí, uma das sessões que eu trouxe aqui para a gente discutir e falar um pouco, a sessão que falava sobre o sono e o repouso. Está visando qualidade de vida, cuidados de suporte, e aí essa palestrante chamada Sue, que era do Canadá, ela trouxe, então, intervenções de higiene do sono e relaxamento para melhorar o sono e a fadiga em crianças durante o tratamento para a leucemia. E ela fala, na aula dela, ela fala que é um problema muito importante, porque tem de 25% a 40% do N dela foi afetado. Muitas vezes, esses pacientes, eles até dormem bastante. A gente entra no quarto, ela viu isso no trabalho dela, a gente entra no quarto, eles estão dormindo, a gente vai fazer alguma coisa, eles estão dormindo, só que não tem uma qualidade o sono deles. Outra dificuldade que ela viu que ela falou ao longo da aula foi que os pais têm dificuldade por limite, porque é um paciente que já está doente, que já tem um tratamento difícil. E aí essa dificuldade que os pais têm de pôr limite, então de dar a hora para dormir, de dar a rotina para dormir, acaba que prejudica, tem um impacto negativo no comportamento do sono. E aí ela desenvolveu um trabalho que eles vão educar. Lá no Canadá, nesse hospital, eles vão começar a educar as famílias e os pacientes sobre a importância do sono e a rotina e os cuidados que a gente tem que ter para ter uma qualidade de sono. E como ela colocou como objetivo ao longo dos próximos passos dela uma proposta de estudar a relação entre o desenvolvimento neurocognitivo dos pacientes que tiveram leucemia e sobreviveram da leucemia em relação ao sono. Nessa mesma sessão, teve uma outra aula que foi feita pela a palestrante Regine, de Istambul, que o título era Distúrbio de sono em crianças com câncer. Ela falou muito sobre os fatores, e aí ela conseguiu dividir que os fatores que afetam o sono podem se dividir em 3 grupos. O ambiente, então o hospital tem luz, tem sons, às vezes até em casa esses pais querem ver se essa criança está bem, a família fica ao redor da criança, então acorda essa criança para ver se ela está bem, fica num ambiente iluminado. O paciente, a doença, então o próprio paciente tem ansiedade, tem a medicação que tem que entrar em determinados horários, tem todo o tratamento, e os sintomas. Então, o paciente às vezes está com dor, tem vômito, própria insônia, né? Então, ela distribuiu nessas 3 grupos. E aí, ela desenvolveu soluções simples, coisas que a gente podia fazer no dia a dia, e nesse hospital eles implantaram como tampão ocular, melhora do quarto, do som,
o banho, é possível fazer o banho qualquer hora do dia, então tem pessoas que precisam tomar banho antes de dormir, e aí às vezes tinha dificuldade. A redução da luz no ambiente, o ar-condicionado. Então, às vezes, a família desliga o ar-condicionado, mas o paciente tem calor, então eles começaram a educar essas famílias a adequar esses ares. E cuidado com o odor também, porque esses pacientes são muito sensíveis ao odor. Então, a conclusão que a gente chega é que, assim, é muito mais fácil, às vezes, ajudar. A gente só precisa adequar algumas rotinas para uma coisa que, no fundo, influencia tanto, e a gente nem sabia, né? Essa discussão trouxe que influencia até 40%, né, no desenvolvimento desses pacientes. Aí, passando para outros assuntos, a gente teve uma mesa que falou sobre a comunicação de más notícias e uma comunicação centrada na família e no paciente. Foi o palestrante quem orquestrou essa mesa foi o Justin, dos Estados Unidos, mas ele depois teve uma grande discussão de caso, eles discutiram bastante um caso de um paciente com sarcoma de Ewing, desde o diagnóstico até a recidiva e até quando já não era mais possível tramar um tratamento curativo, e sim iria para suporte. Então, ele falou que a gente precisa ouvir o paciente quando a gente vai fazer uma comunicação de alta qualidade, que a gente precisa incentivar perguntas a essa família, esse paciente, então, quando é um paciente mais velho, um adolescente, que a gente precisa fornecer à família e o paciente informações honestas, então, o tempo todo, não adianta a gente falar para eles coisas que não são possíveis da gente prever ou até da gente alcançar, e que tem que ser uma comunicação direta. O objetivo é entregar notícias difíceis, é sempre falar sobre câncer numa criança não devia morrer de câncer, criança não devia ter câncer, mas de uma forma clara e sensível. Então, todos os slides dele, inclusive, tem essa frase no final embaixo do slide: criança não deveria morrer de câncer, mas a gente tem que estar aqui para ajudar, já que existe, né? Por que é difícil? O Justin, ele fala que é difícil porque somos treinados para tratar o outro. E quando não dá certo? A gente não está preparado para isso. A gente está preparado para tentar fazer de tudo. E o profissional tem que se aceitar quando não dá certo, e que, às vezes, a cura não é o objetivo, mas apoiar essa família, estar junto dessa família é o grande objetivo, e a gente precisa aceitar isso e acompanhar essa família. E aí ele traz a importância da relação, do uso das palavras e como elas são recebidas. Porque muitas vezes o que a gente fala, a gente teve uma intenção ao dizer, mas, por exemplo, a gente vai conseguir. Então, vai conseguir para essa família talvez é a cura. Para a gente não vai ter dor, a gente vai fazer o melhor possível. Então, a gente tem que tomar cuidado com palavras que eles levem em consideração que a gente está dando 100% de tudo, e a gente não tem 100%. Então, ele fala muito sobre ter esse cuidado com a comunicação. Ele fala também que a gente precisa fazer um cenário, ele fala esses spikes. Então, a gente tem que ver o cenário que a gente vai conversar com essa família, esse paciente, a percepção dessa família, desse paciente. Então, tem momentos que a gente vai ter que usar linguagem mais simples, tem momentos que vai ter que usar linguagem mais específica, porque vai depender da família. A abertura que essa família tem, então, às vezes, por questões religiosas, culturais, essa família é um pouco mais fechada, a gente tem que respeitar isso e entrar de acordo com a abertura dessa família. A informação que a gente está oferecendo e a informação que a família já tem, então a gente tem que ao tempo todo validar as informações o que eles estão entendendo. A empatia, porque é uma situação difícil, a gente não está no lugar deles, mas a gente tenta ao máximo entender o que eles estão vivendo. E os planos, é super importante para as famílias a gente traçar planos, metas, porque o nosso plano pode não ser a cura, mas a gente tem que ter um plano. Então, daqui para frente a gente vai controlar a dor, vai controlar o sintoma, mas a gente tem que ter planos. É sempre importante para a família se sentir mais segura e para o paciente. Ele fala também que a gente tem que se preparar para informar. Então, o profissional tem que ter o conhecimento, ter o controle do que ele vai conversar, dos resultados dos exames, das perspectivas. Informações têm que ser breves e só o necessário de termos médicos, porque às vezes termos médicos fica muito difícil das pessoas entenderem, e tem que ser simples
e devagar, porque tudo tem que ser entendido da forma melhor. Então, tem que ser simples, devagar, no tempo da família, do paciente. E aí ele segue falando que a empatia é importante. E a gente sabe que respeitar a emoção do outro, às vezes até demonstrar que você ajudar ele a nomear a emoção dele é importante. Porque muitas vezes o paciente não consegue entender o que está acontecendo e muitas vezes a emoção dele, naquele momento da notícia, ele não consegue pôr para fora a emoção e o profissional tem que ajudar. E às vezes não tem o que falar, às vezes você ficar sozinha, ficar só com a família em silêncio também é uma forma de uma comunicação de alta qualidade. Às vezes o silêncio tem lugar. E aí o Justin traz muito essa imagem algumas vezes na apresentação dele, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente nunca sabe exatamente o que aquele paciente, aquela família está sentindo. A gente não tem ninguém doente, a gente não está recebendo a notícia de um filho doente ou de que está doente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu não sei. Eu tô junto, a gente vai enfrentar isso junto, mas eu não sei exatamente o que a outra pessoa está sentindo. A gente tem que tomar cuidado com essa frase. Ele fala que a gente tem 5 habilidades fundamentais na hora de ter uma comunicação eficiente. Então, a gente tem que encorajar a família a participar da comunicação, a gente tem que entender, a gente tem que avaliar a real situação, as possibilidades verdadeiras, e o silêncio às vezes tem espaço. Então são as 5 habilidades fundamentais que a gente tem que desenvolver para ter uma comunicação de alta qualidade e eficiente nesses casos de más notícias. E aí ele resume que a gente tem que praticar. Então, com certeza, um profissional que já faz isso há muito tempo, ele já desenvolveu formas, ele já se aprimorou e a gente vai ter muito que aprender com esse profissional. E a gente tem que praticar e tem que conviver nesse meio para se desenvolver. A gente tem que respirar, a gente tem que se preparar, a gente tem que estar de corpo e alma naquele momento, porque é um momento difícil e não adianta a gente estar pensando em outros problemas enquanto a gente está fazendo aquela comunicação. A linguagem importa, então a gente também tem que tomar muito cuidado com momentos de que estamos apreensivos com outras coisas, estamos esperando algum retorno, então a gente vai ficar olhando para o celular, vai ficar com alguma distração, que isso pode incomodar, inclusive, quem está recebendo a informação, e a informação chegar de forma muito ruim. E a gente tem que se envolver com o que a gente está fazendo. Aí, um tópico bastante interessante e atual, que também achei importante a gente trazer aqui, sobre que teve na CIOP, foi discutido em sessão, teve sessão para falar de mídia social e também foi discutido em alguns trabalhos. E aí eu escolhi esse trabalho, que foi feito pelo Rafe e Peter. Eles foram duas pessoas que fizeram um trabalho para avaliar o uso da mídia social por adolescentes e adultos jovens. Eles chegaram à conclusão, então, nesse trabalho deles, que os pacientes procuram informações, principalmente com outros pacientes na mídia. Então, às vezes o médico conta, o enfermeiro conta, o fisioterapeuta conta, o profissional de saúde conta para eles o que eles estão vivendo e qual vai ser o próximo passo, o que ele vai sentir. Só que ele quer saber de alguém que está vivendo aquilo, um paciente que passou por aquilo, que sofreu, que teve aquela doença e que está fazendo aquele tratamento. Então, eles usam a mídia social para isso. Eles falam, nesse grupo de pacientes, eles falaram que não usam a mídia social para falar de sentimentos, porque isso eles costumam falar em grupos mais fechados. Eles até usam a mídia social, mas para grupos fechados, onde tem amigos e família. E eles também falaram que a mídia social é interessante, eles têm interesse na mídia social no futuro, quando eles já não estiverem mais tratando, para manter o contato com as equipes que eles criaram um vínculo durante o tratamento, com o médico, com o enfermeiro. Então, como é um tratamento que as pessoas ficam muito próximas, os pacientes falaram nesse trabalho que eles gostariam de manter o contato, e mídia social seria uma forma de fazer isso. Esse trabalho teve algumas limitações, então, que os próprios estudiosos falaram, os próprios pesquisadores, que foi o número de pacientes. Então é um número menor, é um número que não teve tanto uma representatividade de todo o grupo que o serviço atende, porque eles tiveram dificuldades em encontros com os pacientes, então às vezes não batia a agenda do paciente com a agenda deles e aí a entrevista era difícil, e porque também
o aceite dos pacientes foi de um grupo reduzido. E outro limitante que eles tiveram foi a idade. Então, não entrou no trabalho deles só pacientes de 15 a 22 anos. Mas a gente sabe que tem os mais velhos que trabalham, que usam mídia para outras coisas. A gente sabe que tem os mais novos e que os mais novos que usam para muita diversão e que às vezes não usam tanto para informação da doença em si, apesar de ter aparecido diversão como um motivo de uso da mídia social também, já que eles não têm outras formas. Às vezes eles são privados de sair, de ir para um parque devido ao tratamento, né? E aí, por fim, a gente teve foi uma mesa que tinham na verdade, quem coordenou essa mesa foi a Courtney, dos Estados Unidos. Ela moderou, mas ela tinha 3 slides. Ela dava um slide e abria para as pessoas discutirem aquele tema. Então, os 2 primeiros slides dela foram falando sobre a carreira do enfermeiro e o porquê ser enfermeiro. Então, ela falava que o enfermeiro tem muitos caminhos para seguir, e quando a gente decide ser enfermeiro, a gente tem todo um leque para abrir, né? E aí ela abria para as pessoas discutirem o que era ser por que se tornar enfermeiros e qual é o caminho que seguia. E aí as pessoas falavam muito que, apesar da diferença nas carreiras que podiam seguir, todos falavam sobre que o enfermeiro precisa se dedicar à educação dele próprio, ao aprimoramento dele próprio e também a educação de outros profissionais dentro da assistência, das famílias e dos pacientes. Então, que é um dos pilares da enfermagem, e isso foi meio unânime, teve pessoas participando da Ucrânia, de outros lugares que falaram nesse momento, e aí elas disseram, foi unânime sobre a educação. Elas falaram também sobre a compaixão, então, quanto o enfermeiro tem que se colocar no lugar do outro, tem que ter empatia, em relação aos pacientes, à família. E falou também sobre as diferentes situações. Então, como é ser enfermeiro num serviço que tem muitas condições, como ser enfermeiro em um serviço mais restrito de recursos. Então, e também teve gente que falou sobre questões culturais, então sobre questões religiosas, então, as nuances de ser enfermeiro nesses diferentes lugares. E aí, no último slide dela, que foi por que ser da oncologia pediátrica? Então, o que faz as pessoas irem para a oncologia pediátrica? E também é outra coisa que foi bem unânime. Então, é a compaixão, é o se colocar no lugar, vou ajudar essa família, só que para isso eu preciso estudar. Então, uma coisa que as pessoas trouxeram muito nessa mesa foram o quanto é importante congresso, o quanto é importante você se informar, porque é um tipo de tratamento, um tipo de paciente que vai exigir que as pessoas tenham conhecimento, que as pessoas participem dando informação, porque a família não está lá simplesmente recebendo, eles querem participar, eles querem entender o que está acontecendo. Então, foi dito bastante em relação aos participantes sobre isso. E aí eles agradeceram muito da possibilidade de estar participando de um congresso tão importante quanto a CIOP, porque é um congresso que fala muito das atualizações em oncologia pediátrica e tudo mais. A própria Courtney, quem moderava essa mesa, ela concluiu que a gente precisa, não importa o que a gente faz, ela trouxe esse pensamento, não importa o que a gente faz, o que importa é a gente estar de coração e alma naquilo que a gente faz. Então, o ser enfermeiro é você estar de coração e alma na assistência, de coração e alma no cuidado, e a cada dia você se aprimorar, porque para você ter condições de ajudar aquela família, você tem que conhecer, você tem que estudar, você tem que saber o que você está fazendo. Isso vai ser exigido de você ao longo de todo o seu trabalho. E aí, com isso, eu queria agradecer a Bayer pela oportunidade de participar de um evento tão importante para a oncologia pediátrica, que pode, de alguma forma, contribuir com os meus colegas de profissão, trazer a grande riqueza de você conseguir conversar com o mundo. Então, os eventos online estão mostrando para a gente esse ano que você pode compartilhar saberes com todo mundo, aprender diferentes situações, diferentes formas de fazer as coisas e até a melhor forma de fazer as coisas em diferentes situações.
e dessa forma construir um profissional da enfermagem mais completo e mais feliz com o que faz e realizado. Muito obrigada.